on the... Desculpa, não prestei atenção na pronúncia. And gets And on the Gets next on subway. the next subway. Ótimo, que nem você tinha associado o subway lá do sanduíche, né? É. Going in the direction. Going in the direction. Direction. Shun. Isso. Direction. Aqui, ó. Direction. Essa palavra aqui, ó, a gente não fala action. A gente não fala action. A gente fala action. Action. Isso. Action. Direction. Então, a mesma coisa aqui, ó. Direction. Legal. Direction. E a última parte você conhece, né? Essa daí a gente já leu várias vezes. Of. O OF ainda é uma dificuldade grande para mim. Of the rest. Faz um tempo que eu escuto. Restaurant. Of the restaurant. Ótimo. Of the restaurant. Legal. Agora com você essa frase aí. Então, para ler toda ela devagar. Vamos ver. Esse get é um coringa, né? Que você falou, né? Aham, exatamente. And gets on the next subway, going the direction of the restaurant. Sei lá, o restaurante é como? O R tem um R. Esse daí é uma questão. Restaurant. Mais complicadinho, mas não tem problema. Aos poucos o R pega. As primeiras vezes para uma outra aluna minha também o R era bem complicado. Aí ela dizia que ela não conseguia fazer o R. Aos poucos ali, porque toda hora ela tem palavras com R para toda hora. Então toda hora ela tinha que falar o R, direction, restaurant, grab, e daí ela foi então se acostumando com o R. Então, and gets on. Gets on, sempre que entra em algum meio de transporte, a gente vai utilizar o get, certo? E entra on the next subway. No próximo, porque next é próximo, subway, metrô. Então, gets, quando tá indo para algum... tem nesse sentido, né? Aí, nesse caso, tem sentido de entrar, né? Isso aí. Por exemplo... And gets... Você vai ver nos filmes as pessoas assim, tipo, chega com o carro, abre a porta do carro e diz get on the car. Então, Entre no carro, isso aí. Get on the car. Entre no carro. Get on the car. Então, entre no carro. A pessoa também vai falar I am getting the bus. Eu estou entrando no ônibus. Exatamente, eu estou... I am getting the bus. No ônibus. Digamos que o celular tocou, tô entrando no ônibus, ligo pra você mais tarde. I am getting... Aqui, ó, esqueci o on. On the bus. I am getting on the bus. Getting on the car. Aí... O on é o que mesmo? O on sozinho? É na ou no. E quando fala sobre... O que significa sobre? Alguma coisa sobre? É on também, é? Por quê? Eu vou colocar o exemplo aqui pra você. On também é sobre também? Calma aí. Olha, é exatamente isso que eu vou falar pra você. O livro está on the book. Sobre a mesa, certo? É. Você não fala, quando você fala isso, não é a mesma coisa que o livro está na mesa? É. Então, o on é um na que é em cima de superfícies. Então, tudo que estiver em cima de uma superfície for na ou no é o on. Certo? Ó, Você está na superfície do ônibus, você está na superfície do carro. Se não fosse, é in, né? Se não é in, exatamente. E se for lugares muito específicos, é at.
Então eu vou colocar aqui só para você saber. Pô, esses 3 aí seria bom a comparação aí. Sim, a gente vai fazer, só que eu não falei ainda, porque isso aqui não é bem assim eu só falar para você é um, é outro, é outro. Porque assim, ele tem a regra geral para locais. Aí ele tem a regra geral para tempo. E daí ele tem as exceções. E tem muito mais exceções que a regra geral. Então, digamos assim, vai tempo. Demora bastante só para explicar um in, on, yet. Mas, se você falar, por exemplo, the books in the table, não é um pecado muito grande, não. Então, por isso que esses detalhezinhos a gente vai ver depois. Primeiro você até entende a grande foto, que nem eles falam, o contexto geral, e daí depois a gente vai entendendo os detalhezinhos daquela foto. Quer dizer que quando fala contexto geral, ele fala uma grande foto. Isso, eles falam the big como se picture. for anunciar the big picture. The big picture. Picture, né? Picture. Isso aí, the big picture. Então, que no caso seria ver o quadro geral, né? Exato, seria isso aí. Exatamente. E o big estaria para nós como geral, né? O big é grande. Big significa grande. Então, mas se fosse traduzir para nós, seria geral, porque a gente não fala grande, seria geral. Exato, né? Exatamente. O quadro geral, a situação geral. Então é exatamente isso. Aí o livro está sobre a mesa, a gente falaria the books on the table. Tudo que está em cima, tudo que está em cima está na mesa. Quando tu falou the book on the table, você não falou, pronunciou is, né? The books on the table, eu falei. The books on the table. Você falou com apóstrofo. Eu juntei o book e o is. The book the books. The books on the table. The books. The books aí. on the table. The book. Legal. Vamos seguir então aqui, ó. Aí a gente falou ela pega o próximo metrô. O que é o go para você? Indo, perfeito. Indo in the direction. Na direção do restaurante. Ó, na direção do restaurante. Olha ali que tem um in, né? Restaurante. Tem um in aqui, tá vendo? Que também significa na. Aqui embaixo, exatamente. Inde, né? Exato. Inde, na. Que é o na. E a gente tem aqui embaixo também o on, que também é na. Então, a gente vai ver estes detalhes mais adiante. Não que eu não queira, mas é porque vai pegar muito da situação aqui. Você falou quando é sobre, é on, né? Isso aqui não é sobre, mas como tivesse em direção a alguma coisa, é on também, né? O on a gente usou aqui porque é o metrô. No metrô. É porque é o metrô. No metrô. É no metrô, isso né? Isso aí. Então, certo. Porque é um veículo. Para todos os veículos de transporte... Ou seja, você tá indo sobre o metrô, né? Exato. Todos os veículos de transporte a gente utiliza o on. Todos os veículos de transporte. Certo? E aqui é o na, mas num contexto de lugares. Então é in. In the direction. Por isso que a gente utiliza o in. É um pouquinho complicado, eu sei. Até tem gente assim que consegue falar um monte de coisa, praticamente tudo em inglês, e erra no in, on, at. Porque é uma regrinha bem chatinha, pra te falar a verdade. E é por isso que a gente não começa por ela, certo? E aqui você vai ver mais uma expressão, Paulo, que eu vou colocar pra você, então. Time is running out. Essa aqui é a expressão que a gente vai botar aqui. Acabou o texto, foi? Aqui, ó, tá aqui embaixo. Time is running out. Não, esse última frase antes dessa. Acabou o texto? Não. Ainda tem mais duas aqui. Essa daí faz parte do texto. Porque isso aí tá fugindo do texto. Tá certo. Faz parte do texto. O tempo está correndo fora. Isso aí. Tempo está correndo. E ela está indo mais e mais. E ela está mais e mais ansiosa. Legal. Então eu vou colocar aqui para você. Esse getting aí. Ó. Está, né? Entrando no ônibus, getting. Ela está ficando, getting. Isso. Mais e mais ansiosa. Então, time is running out significa
o tempo está se esgotando. Corre. O tempo está correndo. Exatamente, se você pensar assim, o tempo está correndo. Mas a gente quer dizer aqui, sempre que a gente utiliza o running out, é esgotando. Por exemplo, digamos que estivesse acabando o papel higiênico de casa, por exemplo. The toilet paper is running out. E o papel tá se esgotando. Não é que o papel tá correndo. Nossa, o papel tá correndo porque, ó, o out é fora. E running, o papel está correndo para fora. Como assim? Não, o papel nem corre. Então aqui o papel higiênico está esgotando. Está se esgotando. Então, você pode usar isso aqui para tempo também. O tempo está se esgotando. Digamos que você tem alguma atividade para concluir, um tema que um professor louco de inglês deixou para você e o tempo está acabando. Time is running out, certo? E que nem você falou então, e ela, o quê? Está ficando mais e mais ansiosa. Exatamente. Deixa eu apagar aqui. Getting more and more anxious. Mais e mais ansioso. Anxious, é isso, é? Vamos lá então comigo. Time is running out. Time is running out. Running out. Time is running out. Fala comigo. Running. Perfeito. Running. Time is running out. Isso aí. E agora a próxima. And she is getting more and more anxious. And she is getting more and more anxious. Isso aí. And she's getting more and more anxious. Tenta de novo. More and more anxious. Isso aí. Anxious. Palavras terríveis, né? Anxious. Palavras terríveis hoje, Paulo. E atuais. Legal. Então, when the doors open to the subway station. Quando as portas abrem no metrô, na estação de metrô, ela inicia a corrida. Ela inicia quando as portas abrem na estação do metrô. Ela começa a correr. Começa a andar. Começa a correr. Então, olha só, eu ensinei pra você que... Se for literalmente falar running, é correndo, né? Mas correndo, assim. Exatamente isso. Já leu minha mente aqui. Então, falamos que o ING é ando, endo e indo. Mas tem uma exceção, tá, Paulo? Sempre que existirem... Se eu fosse traduzir aqui, eu ia falar to run. Ia colocar no infinitivo. Mas olha só, eu posso colocar starts to run ou starts running. Então aqui que é a regra, ó. Sempre que existirem dois verbos juntos, não separados por to, que foi o que você falou, o segundo verbo pode ficar no infinitivo. Fica com ing. Entende isso? Sabe o que eu interpretei aqui? Porque ele ficou no infinitivo quando eu traduzi para o português. Isto. Mas o começar é como que dá uma ideia de infinitivo, de gerúndio, né? Indo, né? Aqui, então, ela começa a correr. Começa. Então, mas o que é aqui, ó? Você viu, então, Começa, não quer estar correndo, tá começando a corrida. Não tá no infinitivo ainda. Mas se tá começando a correr é porque tá indo, né? Mas no início. Quase lá. Vou te dar um exemplo para você entender melhor agora. Tudo que começar com start e tudo que começar com stop, se tiver start e stop, o próximo verbo vai ser ing. Start e stop
ING, mas no português vai ficar no infinitivo. Exato. Não separamos com to. Ou seja, o start e o stop não separamos com to. A gente coloca o ing. Colocamos ing no segundo verbo. Agora que vai ficar interessante para você ver. Por exemplo, she stopped drinking. Olha só se a gente traduzisse, se a gente fizesse do normal. Ela parou bebendo. Faz sentido, né? Ela parou bebendo. Faz sentido, não faz? É. Mas o correto mesmo é ela parou de beber. Por quê? É essa regrinha que a gente acabou de ver aí em cima, ó. Quando é start e stop, vou colocar em verde esse aqui, e esse aqui eu vou colocar em vermelho, para você ver a diferença. Então, a ideia aqui é, quando a gente tem o stop e o start, o stop e o start não vai significar o parou bebendo, por exemplo. Mais uma, he will stop smoking. O que é smoking? Fumar. Ele vai, porque o will é para futuro, parar fumando? Não, tá errado isso aqui. Ele vai parar fumando, tá errado. É o que a gente falaria aqui? Ele vai parar de fumar. Ele vai parar de fumar. Entendeu então dessa do start e do stop? Uhum. Legal. O will, às vezes, não é interpretado, né? Como você falou, o will não é nada, né? O will não só tá mandando pro futuro. Exato. Só bota pro futuro. Ele não significa nada. Se eu quisesse colocar ele aqui, só colocou esse vai aí para você colocar pro futuro. Exato. Não é necessariamente ir, né? Exato. É porque... Ele parará. Eu posso colocar aqui, ó. Ele parará. Ele irá parar. Eu posso colocar também. O que importa é que vai pro futuro. Isso aí. Por quê? Não importa como você pensa em português, mas você tem que entender que a ideia do will é futuro. Não importa se você pensar vai parar, irá parar, parará. Então, a ideia é só que está acontecendo no futuro. Não está acontecendo agora nem no passado. Louco, você falou pensar no futuro. Se eu ficar querendo sempre traduzir, eu nunca vou conseguir falar pensando em inglês, né? Se eu ficar aquela coisa de tradução, eu nunca vou conseguir falar, né? Exato. Que é por isso que eu tô mostrando para você essa daqui, ó. Se você fizer tradução, ele vai parar fumando. Ela parou bebendo. Daí você vai dizer, ué, por que ela parou bebendo? Não, ela parou de fumar, ela parou de beber, ela largou a bebida. Ah, entendi agora. Então, é uma questão... É para evitar a tradução literal, para entender e pensar como inglês, né? Exato. E tem muitas pessoas que daí é a mesma coisa que nem a gente falou. O ED, aqui ó, tá vendo esse ED? Do stopped. Rapaz, como a pessoa aprende sozinha inglês, hein, assim? Complicado, né? Olha, complicado. eu não tenho como te dizer porque eu nunca não aprendi sozinho. Foi sempre... Você teve que ter uma bagagem inicial para pegar mais vocabulário e entender mais através da comunicação. Ou seja, você tem que ter uma base para depois daquilo você enriquecer seu dicionário, né? Exato. É como você está lendo um livro, você sabe o básico de português, tem uma palavra lá que aparece e não sabe, você vai no dicionário e vai incrementando e vai entendendo tudo. E por que você entende aquela palavra que você procurou no dicionário? Porque você entende o português. Básico. Exato. O básico, né, mais importante. Isso, vai aparecer lá escrito, por exemplo, cachorro. O que é... Elefante, melhor falando. Elefante. Cara, o que é um elefante? É um animal com 3, 5 metros de altura, pesa toneladas e tem um rabo no nariz. Ah, isso você conhece elefante. Toda essa frase para falar quem é um elefante. Exato. Aí você cria a imagem do elefante na cabeça. E daí isso vai entrando nas suas imagens... Que nem, digamos que eu fale para você hat. Aí você vai dizer, o que é hat, Lucas?
aí eu explico para você, lógico que em inglês. Vê se você consegue escrever uma frase que eu consiga saber. Será? Ainda não, né? Ainda não. Vamos com calma. Mas daí eu falaria, eu usaria um monte de palavras desconhecidas para explicar isso aqui. É um objeto que você coloca na cabeça para se proteger do sol. Boné, chapéu, isso aí. Olha aí, boné, chapéu. Mas é boné ou chapéu? Os dois. Pra gente tem diferença. Os dois. Tudo que você coloca na cabeça pode ser um chapéu feminino, pode ser um hat. Um boné é hat, isso aí. Às vezes boné eles falam cap, certo? Mas eu prefiro utilizar o hat para tudo. E o brasileiro gosta de usar muito inglês em tudo, né? Eu já ia falar o meu cap, né? Meu cap. No cap. Olha, perfeito. Melhor ainda. Vamos lá, então. Agora Você já viu o povo falar no cap? Não. Que no cap seria nenhum chapéu, nenhum boné. No cap. No cap. Então, vamos para a última. O que é esse happily aqui? Felizmente... Felizmente. Achei que você ia esquecer aqui. Eu disse, nossa... Não, eu queria colocar uma palavra talvez que seja mais apropriada. No caso, seria felizmente, porque pode ser prazer, pode ser tantas outras coisas. Exatamente. Mas ela... um sentimento bom. Eu já vi essa palavra. She arrives. She arrives. She o quê? Arrives. She 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 arrives. Quando é mais rápido, pega melhor. She arrives. She arrives. She arrives right on time. Right on the time. Então, she arrives right on time. On time. She arrives right on time. For her first day. For her first day. Isso For her first day. Então, she arrives, ela chega. She arrives, ela chega. Então, chegar no trabalho, she arrives. Ela chega bem a tempo para seu primeiro dia. Então, aqui ela chega. Right, eu conheço mais como direito, né? Direitas, tá? Mas que também a coisa direita é bem. É direita. Right é direita. Right. O direito tá ligado a uma coisa boa, né? Que está bem, né? Também. Right, tudo, everything alright. Tudo está bem, tudo está certo. Perfeito, então, aqui, Paulo. Deixa eu separar o vídeo.